Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro Céu e Inferno, no caso dos espíritos felizes. Agora vamos estudar o caso do espírito Six Denier, lembrando que esse é um espírito que está aí vivo em algum lugar, que ele seja abençoado, que ah, onde quer que ele esteja, Deus o abençoe e que ele possa olhar pela gente também, já que ele é um espírito feliz, não é? Que a gente agradece a Deus pelo seu exemplo, pelo seu relato, que ele possa ser, e certamente será, muito instrutivo para todos nós. Que Deus abençoe você, na sua casa, na sua vida, e que esse caso também possa ajudá-lo nas suas reflexões existenciais. Vou compartilhar aqui o caso, então, para a gente fazer a leitura. Lembrando que, se você não viu os casos anteriores, o caso de Samuel Felipe, esse outro caso aqui, que agora eu já não lembro mais, Van Durst, e os casos dos outros tipos de espíritos, espíritos sofredores, em expiações terrestres, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar o canal e, e aí ter acesso a todos esses casos que a gente vem comentando. A gente está agora no último grupo, não é, de espíritos felizes, para terminar com a felicidade, né? Vamos então aqui começar a leitura desse caso para ver o que a gente pode aprender com o caso de Six Deniers. Homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado. Então, já tem uma caracterização aqui boa dele, né? Um homem de bem, né? Parece que não era só bem, um homem de bem apenas para o mundo, né? Como a gente já viu em outros casos aqui, e morreu por acidente. Não diz aqui exatamente quantos anos ele tinha, mas vamos ver o que a gente pode derivar daí, do seu relato. Podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Bom, ele se afogou, né? Depois de afogar-me, sim. Então, não foi um acidente qualquer, né? Foi um afogamento. E por que não antes? Porque já o conheceis. O médium conhecia-os efetivamente. Então, ele só estava se propondo a falar daquilo que o médium não conhecia, né? Quereis então descrever a vossa sensação depois da morte? E a resposta, então, do espírito. Permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista do tato. Compreendeis? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. Antes de continuar aqui, vamos só fazer um comentário rápido sobre esse início aqui da sua, do seu relato. A gente não sabe quanto tempo demorou, né, da sua desencarnação para essa comunicação. A gente já viu em outros casos que, quando o espírito diz que durou muito tempo, né, nem sempre esse tempo é o tempo que a gente entende aqui. Às vezes é o tempo do espírito, que ele tem a sensação, por não divisar o término daquela experiência, ele tem a sensação de que passou muito tempo. Então não fica muito claro aqui se de fato esse tempo foi um tempo muito longo ou se foi um tempo que o espírito sentiu como longo, mas foi um tempo curto para o nosso entendimento, né? É... Mas aí ele diz: quando a luz veio, se fez, inundou-me. Então é como se, passado esse tempo, um tempo de perturbação, um tempo em que ele não se reconheceu muito ali do que estava acontecendo, pronto, se fez a luz e tudo se resolveu, né? Agora, tem um outro ponto importante da gente comentar, que é esse ponto aqui de que nada existe de material, né? E que ele diz
ultrapassa o vosso entendimento. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu não tenho como descrever essas coisas que eu vivencio aqui, porque elas não têm parâmetros materiais, elas não têm parâmetros com as coisas com que a gente lida no nosso cotidiano, porque se tivesse, ele teria feito, ao menos, né, uma comparação, uma alusão, mas ele está dizendo, ultrapassa o vosso entendimento. Não adianta que eu diga, porque é difícil de ser entendido, porque muito mais, né? Muito mais não. É aquilo que ele está vivenciando no mundo espiritual pode ser vivenciado sem a vista ou tato, né? É, 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 bom, é isso. É difícil da gente entender. E isso coloca uma interrogação sobre esses relatos da vida espiritual que são quase que uma cópia da vida material, né? O que o Espírito está dizendo é outra coisa, é que a vida que ele está experienciando no mundo espiritual não tem comparação com a vida material. Vamos então continuar aqui. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificado de medonho pesadelo. Então ele está falando da vida material, da vida encarnada, né? Imaginais que estáis encerrado em um calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercados de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos semelhantes, semblantes adorados, a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Dessaltarei a ressequida garganta na fonte da água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e bailoça, qual a flor que da fronte se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Então, olha que comparação ele apresenta aqui para nós, né? É, é, a vida material como se fosse algo extremamente pesado, difícil, né? E sair da vida material e entrar na vida espiritual, né? É, 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 como ele diz aqui, é ser transportado repentinamente a delicioso Éden, né? E aí ele vai fazer um comentário que a gente vem, num certo sentido, entre aspas, aqui, né? Cobrando de algum tempo, quando ele diz: despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Então, ele está dizendo, sim, que ele encontrou, né, os seus familiares depois da sua desencarnação, semblantes adorados, a sorrirem de felicidade, né? Então, ele encontrou aquela esfera familiar, né, de pessoas a quem ele amava no mundo espiritual. E uma sensação de leveza, né? Aquilo que ele diz, né? Conseguiu molhar a garganta ressequida, né? Pela fonte da água viva, né? Sentiu o corpo bailando pelo espaço. Quanta coisa e quão diferente é essa vida que ele está descrevendo da vida material que ele tinha. Aqui também não diz com quantos anos ele desencarnou. A gente não sabe se ele desencarnou mais jovem ou mais com um pouco mais de idade, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo, e não pude. Tá vendo? Ele diz que por mais que ele tenha tentado descrever as coisas,
isso ainda não revela tudo aquilo que ele poderia falar, mas não consegue traduzir nas palavras. Ora, se aquilo que ele encontrou lá fosse algo tão semelhante às coisas daqui, ele certamente conseguiria falar e expressar mais facilmente, mas ele não consegue, exatamente porque não tem parâmetros de comparação. Será possível explicar o infinito àquele que só tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor faculta o pressenti-la. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Então, né, para além de tudo isso, ele diz: olha, não posso falar nada, só posso dizer o seguinte, né, faz o melhor que você puder, ama o quanto você puder, né, abre mão de si o quanto você puder, né, esse é o caminho. Vamos continuar aqui a pergunta que segue, então. A vossa posição feliz, desde logo que entraste no mundo dos espíritos, a vossa posição foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? Ele já falou que teve aquele momentozinho, vamos dizer assim, de perturbação e que depois teve a luz, né? Mas vamos ver o que ele vai responder. Não, tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentir o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Então, aquele trânsito, aquele momento de transição em que ele ficou ali naquela, não apenas aquela perturbação, mas viveu aquela ansiedade, né? Num certo sentido, aquela agonia, não mais da morte, mas da entrada no mundo espiritual, num certo sentido, foi derivado de um tanto de falta de fé que ele ainda tinha no coração, mas ele era um homem bom, um homem de bem, né? E isso depois acabou sendo compensado. Mas vamos ver o que ele vai continuar dizendo aqui. Tive de expiar a indiferença para com o meu Criador, porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer. Outro traço absolutamente importante de um espírito feliz, um espírito superior, é sempre, né, ratificar que aquilo que ele fez não foi lá grandes coisas, né? Embora ele tivesse sido reconhecido, né, pelos seus companheiros como um homem de bem, né? As dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem, que o mal depressa se extinguiu. Então tá aí, né? Esse mal que depressa se extinguiu foi exatamente essa ansiedade, esse momento meio turbulento que ele passou ali na entrada, vamos dizer assim, na passagem para o mundo espiritual, até que isso, né, se acerenou e aí ele, né, como ele diz aqui, né, o bem acabou prevalecendo sobre o mal, né? Podeis dar-me notícias da vossa filha? A filha era morta há 4 ou 5 anos antes. Está em missão na Terra. A pergunta: ela é feliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Bom, se ela morreu, né, 4 ou 5 anos antes e está encarnada, ela deve ter aí no máximo uns 2, 3 anos, né? Então não teve muito tempo de fazer muitas coisas, né? Ou de estar exatamente feliz, a não ser que ele estivesse perguntando se ela foi encarnar, né? Já numa condição, né? Já tranquila sobre a sua encarnação, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí o espírito então responde: sei. Ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante os meus olhos. Olha aí. Então, isso aqui é muito importante porque o espírito ele não está vendo simplesmente as palavras, ele não está simplesmente escutando as palavras, ele está de fato conseguindo perceber a intenção da pergunta, né? E se ele não percebesse que havia
sinceridade na pergunta, certamente a resposta dele ia ser diversa. Vamos ver o que ele vai dizer. Minha filha não é feliz, encarnada, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que não lhe será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Então veja que a resposta dele é curiosa, né? Se ela não está em expiação e sim em missão, né? Isso que ele falou aqui tem sentido, que é a ideia de que ela vai ter que dar exemplos, pregar pelo exemplo, né? Aquilo que a gente tem como as virtudes, né? E que a gente fala das virtudes. Mas o que é mais importante aqui mostrar da missão é que ele vai dizer: não lhe será penoso superar esses obstáculos, né? Seria penoso se ela tivesse em expiação, mas como está em missão, é como se ela passasse meio como jugo leve, né, por essas dificuldades. Quando ele diz, então, que ela não é feliz encarnada, ele está ainda falando de um ponto de vista mais material do que espiritual, porque ele está considerando essa felicidade, né, muito mais a, a condição das misérias terrenas do que a sua condição espiritual. Ora, se ela está encarnada em missão, né, e não em expiação, é porque ela já superou em grande parte o seu passado delituoso, né? Ela já devia estar no mundo espiritual numa condição também de felicidade, né? E encarna para dar um testemunho, né? E vai passar sem que isso seja muito difícil para ela, né? Sem que seja muito penoso tudo isso para ela, todas essas misérias que ela vai viver. Ora, isso é uma condição de felicidade espiritual, né? Então, quando ele diz que a minha filha não é feliz encarnada, ele está olhando ainda com os olhos da vida material, num certo sentido, porque ele está olhando para as misérias terrenas que ela vai ter que enfrentar. Embora ele esteja falando, né, como já na condição espiritual. Neste Comenos, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium, se é um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva seu nome, uma infeliz. Queira dizer-me o seu nome? Valéria. Podereis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Não. Estais arrependido dos vossos erros? Pode julgá-lo. Quem vos trouxe aqui? Six Deniers. Com que fito? De me ajudares. E foste vós que ainda há pouco me impediste de escrever? Six Denier me colocou em seu lugar. Então ele, depois dessa resposta, né, troca de lugar com o espírito de Valéria, né, para que Valéria pudesse ser, então, auxiliada pelos médiuns ali da Sociedade Espírita de Paris. Qual é a relação que há entre vós e ele? Guia-me. Então ele já está ali numa posição de ajudá-la, né? Não necessariamente, a gente não pode dizer se um guia formal, né? Mas está ali ajudando ela, né? Num certo sentido. Pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Six-Denier retoma a palavra dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes. Não vos esquecerei. Pensai nela. E aí a pergunta a Six-Denier: tende muitos espíritos sofredores a guiar? Não. Entretanto, regenerando algum, buscamos logo outro e assim por diante, sem abandonar os primeiros. Então ele já está aqui numa atividade de ajuda no mundo espiritual, né, fortalecendo espíritos ainda em dificuldades, como o espírito de Valéria,
né? Então a gente vê que, bom, a gente não sabe quanto tempo ele já está no mundo espiritual, mas ele já está ali numa tarefa, né? De apoio a esses espíritos. Pergunta então: como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? E aí a resposta: os que regeneramos purificam-se e progridem sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando, e à proporção que subimos, as faculdades, como os poderes, se dilatam na razão direta da nossa pureza. Então ele está perguntando aqui, né? Quer dizer, você vai ajudando um, dois, três, como é que você dá conta, né? Se isso vai se multiplicando, e aí ele dá essa resposta de que, bom, na medida que as pessoas vão se melhorando, elas vão tendo autonomia e a gente também vai se depurando e tendo mais capacidades, né? Poderes aqui parece uma coisa, né, poderosa, superpoderes, né? Mas é mais capacidades, né? Vamos pensar assim de uma outra forma. Então, fechando aqui esse caso, vamos ver aqui essa nota, então, a nota de Kardec, né? Os espíritos inferiores, pelos que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de os guiar, tarefa essa que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso, né? Então a gente já sabe que há espíritos que ajudam, né? Orientam os espíritos mais infelizes, com mais dificuldades, né, numa solidariedade, o que não significa que quem está encarnado não deva participar também desse processo, né? É isso que foi comentado aqui. Nem sempre com boa intenção, o espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão. Porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos tais espíritos que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar, conseguindo restar-nos-á toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. E a nós é muitas vezes essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conversar com espíritos escolhidos. Mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem de praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos. Né? Então ele diz aqui no final, né, que esse tipo de ocorrência que aconteceu, né, do espírito interferir ali na comunicação, isso pode acontecer, né? E que, num certo sentido, eles têm que, né, não podem deixar de atender e ajudar, e que é uma satisfação ajudar, como a gente viu aqui no final do relato. Muito bem, chegamos então ao fim do caso de Six Deniers, e o próximo caso, então, é o doutor Demer, não sei como se fala exatamente esse caso. E para a gente terminar aqui, então, Six Deniers, a gente fica então com essas, com essas pontuações que o Espírito trouxe para a gente, né? É muito curioso esse momento de expiação que ele tem logo após a sua desencarnação, primeiro ponto, o relato que ele faz no mundo espiritual, absolutamente imaterial, vamos dizer assim, né? Sem precedentes, a capacidade de perceber o pensamento, a intenção, né? A, 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 aquilo que ele já consegue, né, perceber das pessoas que desencarnaram antes dele, de estar num ambiente
é familiar, embora esse familiar não tenha nada que ver com a, a, a vida material, porque ele descreve a vida material de forma muito bruta, muito grosseira, e a vida espiritual com uma leveza muito grande, né? E observar que ele já se coloca como um espírito que fez, auxiliando a outros espíritos. E veja uma coisa curiosa, né? O bem que ele fez foi tão grande, né, que a sua incredulidade, né, lhe rendeu um período muito curto de expiação por todo o bem que ele fez, por tão bom que esse espírito era, né? Então é como se isso passasse muito rapidamente, se apagasse muito rapidamente ali com aquele tempo que para ele foi um tempo grande, mas a gente não consegue dimensionar porque não há nada que diga sobre isso, né? E que depois ele consegue ter todo o resultado do bem que ele fez, né? Ele consegue sentir, né? E vivenciar todo o bem que ele fez. Pelo que dá para entender, ele não era um frequentador da Sociedade Espírita de Paris, embora fosse conhecido de alguém de lá, né? Ah, então é isso, não podemos derivar mais, não consigo lembrar mais nada que a gente possa comentar aqui desse caso, que já trouxe para a gente bastante reflexões, não é isso? Vamos aprender com Six Deniers, fazer o bem, né? Continuar amando como ele nos convoca aqui nessa mensagem, e vamos continuar aprendendo com os próximos espíritos felizes que vamos ler na sequência aqui do nosso estudo. Tá certo? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até.